De volta com o nosso Você Bonita, e agora sim, a gente inicia o nosso papo importantíssimo. A gente vai falar da falta de comunicação entre pais e filhos, com o Dr. Fernando, com o Cris Poli, com perguntas de vocês no @VocêBonitaTV. Extremamente importante que a gente toque no assunto. A gente está num momento muito sensível, num momento muito delicado, e cada vez mais a gente percebe que os problemas que vêm aumentando ligados a essas questões de violência, principalmente com as crianças, eles são gerados numa falta de estrutura familiar. Ou seja, a culpa é de todo mundo e a gente vai entender o que está acontecendo. Mas antes, a gente foi ouvir as palavras da Marina Vasconcelos, que é psicóloga, e ela fala dessa conexão entre pais e filhos. Olha lá. Oi, Carol, boa tarde. A gente está vivendo um momento bem complicado de desconexão entre as pessoas. O celular, infelizmente, o tanto que ele tem de coisas boas, ele também pode ter de coisas ruins, no sentido da desconexão. Ele conecta a gente com gente do outro mundo, do outro lado do mundo, e desconecta a gente com pessoas da família, de quem está do lado da gente. Pais não estão presentes como antes, né? Eles não conseguem mais acompanhar os filhos. Então eu faria um apelo aqui. Pais, vamos olhar para os nossos filhos, vamos conectar com os filhos. Porque você pode estar conectado com alguém, vendo a vida de alguém lá na Europa, e o seu filho aqui no Brasil, na sua casa, no seu sofá ao lado, você não sabe onde ele está, com o que ele está falando, que site ele está entrando, né? O que ele está fazendo naquele celular. É importante a gente não tirar os olhos dos nossos filhos, conversar. Numa conversa, você saca quando esse filho tem problema. Se ele está muito quieto, se ele é muito agitado, se ele é agressivo. Dependendo da resposta que ele te dá para alguma coisa, você percebe se ele tem algum problema. A gente consegue sentir os filhos quando a gente olha para eles. Então, olhem, pais, olhem para os filhos. Percebam, conversem, queiram saber, se interessem por eles, perguntem coisas da vida deles. Essas agressividades, as violências que estão acontecendo, eu diria muito falta de olhar dos pais. Quando os pais estão atentos, quando eu digo do olhar dos pais, é atento para tudo, né? Para esse comportamento do filho, comportamentos mais violentos, mais agressivos, doenças que podem ser detectadas, depressão, ansiedade, transtornos de personalidade, tudo isso pode ser detectado a partir da convivência e do olhar atento dos pais, para buscar a ajuda necessária para o tratamento. Muitas doenças têm tratamento, outras precisam de um acompanhamento constante. Mas é muito importante que os pais tenham uma boa orientação para saber como lidar com tudo isso. E tudo isso, eu repito, é através da convivência e do olhar atento dos pais. Então, vamos olhar nossos jovens. Obrigada, Marina. Mensagem aí perfeita, né? Pega bem assim na ferida, né, mamães, né? Pega, né? Eu vou deixar o contato dela, marinavasconcelos.com.br. Muito obrigada. Seguimos aqui ao vivo, então, com os nossos convidados. Eu vou começar com o Dr. Fernando, neurocirurgião que está sempre aqui com a gente. Você sempre toca no assunto da neurociência, que se a gente tiver aí aptidão, todos temos, mas que se a gente souber usar, de certa forma, algumas questões, né, ligadas a essa parte cerebral, a gente vai facilitar outras. Então, pensando nessa questão de comunicação entre pais e filhos e baseado no livro que você acabou de escrever, conte-nos sobre o assunto. Bom, Carol, o cérebro é constituído por 86 bilhões de neurônios aproximadamente. Cada célula dessa faz uma coisa que a gente chama de sinapse, que é uma comunicação eletroquímica que transmite a informação de um ponto para outro. E dessa maneira, as experiências são vividas e a memória também é consolidada. Isso é o princípio básico do sistema nervoso central, do cérebro, comunicação. Quando a gente expande isso para o indivíduo, é lógico que o natural é a gente vislumbrar o mesmo contexto, que é a comunicação. Durante todo o processo do desenvolvimento da criança, até chegar no cérebro maduro, muita coisa acontece. E principalmente essas comunicações internas são moduladas, de maneira que você então consegue até mesmo, de alguma forma, com a própria educação, quer seja dentro do contexto familiar ou na escola, moldar o indivíduo para a sua melhor expressão possível. Porque o que a gente quer? A gente quer viver bem, viver feliz,
ter significado em tudo o que a gente acaba conduzindo. Então, a neurociência voltada para o comportamento, aplicada a alguns ramos, por exemplo, até mesmo a neuropsicologia, ela tem como isso o objetivo principal, levar o indivíduo a um estado do que a gente está fazendo aqui, de metacognição. O que é metacognição? Se eu entendo como o cérebro funciona e principalmente como ele se desenvolve, eu tenho ferramentas para evitar um problema maior lá na frente. Por exemplo, um adulto que foi formado de uma maneira incompleta ou ineficiente ou então desatenta. Entendi. Então, assim, existem alguns pontos importantes, desde a infância até o final da adolescência, que os responsáveis por esse indivíduo, pai, mãe, tutor, enfim, precisam saber e a gente precisa lançar mão. Se a gente deixar solto, é isso que você falou. O problema, ele vai se instalar e ele vai permanecer. Já já você dá essas dicas então pra gente, porque agora eu vou ouvir Crispoli com toda a sua experiência, pensando nessa questão até que o doutor Fernando comentou, falar de comportamento das famílias, eu acho que é algo extremamente importante. O que está acontecendo, Cris? Então, é fundamental e tem tudo a ver, né, assim, a informação técnica do doutor eu acho que é muito importante, né, mas assim, a nível estrutura familiar, a nível relacionamento, pais e filhos, é aquilo que é a base da nossa entrevista hoje, que é o fato da comunicação, é o fato daquilo que a doutora também, a psicóloga falou, né? O olhar no olho do outro, se aproximar, o toque, do estar próximo, do se interessar no próximo, né? Foram mostradas algumas imagens lá e a gente tem visto hoje, lamentavelmente, né? Perto da gente, né? Mães, né? Amamentando a criança, né? Que é um momento tão íntimo, né? Da mãe com o filho. E olhando o celular, entendeu? Então você vê. Por que estou falando isso? Porque é um momento tão de aproximação da mãe com o filho, único, né? De um vínculo sem palavras, mas de um vínculo profundo, sabe? Que é interrompido, né, pelo olhar para o celular. Então, se a gente parte dessa base, de um bebê, do relacionamento básico e desde o começo da vida de um ser humano, a gente estende isso para o resto do relacionamento, porque essa mãe que não se comunica no momento de amamentar, também não se vai se comunicar depois, enquanto a criança vai crescendo, de olhar como ela falou, né? Porque eu prestei bastante atenção, porque ela estava falando bastante aquilo que eu posso viver, isso aí, ver nas famílias, né? Essa falta de olhar no olho, sabe? Olhar no olho. De acolher, de se interessar, de ver o que o filho gosta, do que o filho pensa. E como ela falou, né? Essa criança ou esse adolescente se comunica com o mundo inteiro, conhece o mundo inteiro, mas ele não é conhecido pelos pais, entendeu? O pai não sabe o que ele pensa, não sabe quem são os amigos. Nesse programa, muitas famílias que eu tenho visitado, eles não sabem quais são os gostos dos filhos. Não sabe qual é o prato preferido do filho, entendeu? E isso é triste, sabe? É triste. E isso tem a ver com a comunicação. São coisas básicas, entendeu? Tem a ver com o esquecimento dessa comunicação, né? Com esse deixado de lado o mais importante. E a gente fala mãe, pai, filho, entendeu? Que é o mais próximo. Que, vamos dizer, dos amigos, dos outros, entendeu? Então, você vê um grupo de amigos, assim, saindo para almoçar juntos, ou jantar juntos, e cada um está com o seu celular. Sim. Então, se eu me reúno com ele, com você, é porque eu quero estar junto, mas eu estou junto com vocês, mas eu estou me distraindo com o celular. Então, até que ponto eu estou conectado com vocês? Até que ponto estou, entendeu? Eu não sei, do ponto de vista do cérebro, como que dá para fazer essas duas conexões, entendeu? Não tem jeito, né? A gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, isso é um fato. Tanto é que essa é a grande tentação do momento. Você está aqui no celular, está vivenciando uma experiência, resolvendo um problema enquanto comunga outro. Mas a neurociência já provou, quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, a qualidade final, você não faz nada. Exatamente. A qualidade final é pior. Então, se a gente decidiu estar juntos e a gente tem uma ansiedade muito grande de resolver outros problemas, então, que encurtemos o tempo. Então, em vez de 1 hora, que seja meia hora, mas que seja meia hora de verdade. Intensa, né? Porque a comunicação não é só o que a gente fala. Não, é a expressão facial, sabe? É a expressão do corpo. Estou interessado em você. Claro, fico direcionado para você. Entendeu? Estamos conversando com o pessoal na televisão, a gente olha para a câmera. Então, a expressão corporal também. Agora, para isso acontecer, se você estiver aqui com uma tela olhando,
você não está vendo a expressão facial, que são, às vezes, micromovimentos musculares que o nosso cérebro consegue captar. Então, a gente tem que prestar atenção nos filhos. Como? Olhando para eles, estando com eles, participando da vida deles de perto, de uma forma atenta. Você falou uma coisa, estando com eles, entendeu? E o estar significa essa participação, entendeu? Você tá junto, você segurar na mão, você se aproximar dele. Isso em cada momento da vida, entendeu? Né? Não é simplesmente... Porque muitas vezes, e a gente experimentou isso nesse período de pandemia, essa experiência que todo mundo passou, estava todo mundo junto em casa, fisicamente, mas estavam isolados, olha, entendeu? Eu vou falar que a coisa é tão incrível, porque é muito difícil, às vezes, a pessoa até se desvincular desse hábito, dessa forma. Você vai fazer uma chamada para o seu filho, vai conversar com o seu filho. Hoje em dia, qualquer smartphone tem essa possibilidade. Faça uma chamada de vídeo, porque isso vai fazer com que você, de fato, preste atenção, e até mesmo as crianças. Elas estão conversando com você e estão olhando no computador em outra coisa aqui. Não. Conversa olhando, vendo a expressão facial. Sim, às vezes é difícil, mas é necessário. Mas sabe que... Ninguém está falando que é fácil. Eu queria entrar num assunto de comportamento com vocês, que é uma coisa que tem me chamado a atenção há um tempo, e eu tenho falado isso em rede social, que eu acho que é um problema que não é um problema atual, que isso acontece desde sempre. Hoje, esse afastamento é muito claro, e a gente percebe, nota, o celular deve ter grande parcela de culpa e tantas outras coisas que estão acontecendo. No entanto, me passa a impressão que os pais tentam se encontrar e tentam se achar bons pais, serem considerados bons pais, por resolverem alguns problemas do tipo, papai e mamãe resolve, e passa a mão na cabeça e vai tirar satisfação com quem falou algo da criança, enfim, um professor que falou, não, isso aqui está errado e agiu de uma forma que ele deveria. Eu outro dia dei um exemplo de um técnico de futebol que não escolheu um, escolheu outro, por que meu filho não foi escolhido? Queria entrar nesse assunto porque eu acho algo tão desesperador imaginar que esses pais não estão dando a estrutura para que essas crianças conquistem as coisas e que se apoiem uma vida inteira no papai e a mamãe resolvem. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Claro, isso é, infelizmente, o que a gente está vendo, entendeu? São crianças, é assustador. Crianças e adolescentes que não sabem resolver problemas, que são criados de forma imatura pelos próprios pais, porque dá trabalho educar. Dá trabalho. Eu ensinar meu filho a fazer as coisas e educar ele para eles serem autônomos, né? Que eles possam resolver os problemas, dá trabalho, requer tempo, requer um investimento de tempo, não é gastar tempo, é investir tempo, entendeu? Nesse crescimento e amadurecimento desse ser humano, né? Que é minha responsabilidade como pai, entendeu? Então é mais fácil eu fazer do que eu ensinar. Eu resolvo mais rápido. Então, em vez de ensinar meu filho a escovar os dentes, estou falando de coisas básicas, né? Eu escovo, porque eu faço mais rápido e melhor. Lógico. Entendi. Entendeu? Então, isso tem sido uma prática. Por quê? Porque tem muitas coisas para fazer. Porque o pai está ocupado em outras coisas, entendeu? Tem que sair para trabalhar, tem que resolver problemas, tem que atender uma chamada telefônica, entendeu? Enfim. Então, é mais fácil fazer. Só que eles não estão percebendo que eles estão criando bebês que não sabem resolver os problemas e que sempre vão recorrer para eles para que resolvam os problemas. E isso se torna um adulto dependente, entendeu? Que também não sabe resolver os problemas. E nós temos adultos imaturos, que são bebês emocionalmente. Bebês entendeu? emocionalmente. São bebês emocionalmente. Você sabe, Carol, nesse livro aqui que eu escrevi com a Amanda, Se Ninguém Fala, Ninguém Fica Sabendo, pela Planeta, que aqui está a Amanda, né? Minha filha de 18 anos de idade. Ah lá, é linda a foto. Num dos capítulos, a gente discute uma coisa que ela me pediu quando ela tinha 14 anos. A Amanda chegou para mim e falou assim, papai, eu queria muito uma festa de 15 anos como da sua época, que tinha aquela coisa do baile, de dançar e assim sucessivamente. Eu falei, bacana, legal, vamos fazer? Vamos fazer, mas então você vai participar comigo da confecção dessa festa. Que legal, né? Aí parece maravilhoso. Eu falei, não, então vem cá, a gente vai ter um orçamento, a gente vai ver, vamos fazer uma planilha de perto. O que eu posso? Você pode tudo.
Agora a gente tem que ver se o orçamento vai bater, se a gente vai conseguir contemplar tudo que... Enfim, foi uma experiência incrível. A gente pegou uma coisa lúdica, divertida, que, enfim, por sorte eu pude proporcionar para ela, mas mais do que isso, eu ensinei para ela de perto como funciona toda essa realidade. Não que eu quisesse que ela organizasse sozinha a festa dela. Sem dúvida. Mas é muito fácil você pedir as coisas e as coisas acontecerem. Valorizar. O que eu sinto na nossa sociedade é o seguinte, a gente se prepara, grande parte das vezes, para ter um filho, mas a gente não se prepara para quando chegar ali por volta dos 20 e poucos anos de idade. Eu digo isso porque eu tenho amigos que são europeus, moram na Europa, e para eles é muito tranquilo. Eu tenho um amigo da Alemanha que, natural, tem filho com 18, 19 anos, já é se esperar que o filho já saia de casa. Então a gente também, os pais, a gente não se prepara para dar instrumento, para que eles possam ficar independentes com segurança no mundo. Sem dúvida. E eu vou fazer o seguinte, vou lá e já volto, já tem perguntinha do público para a gente colocar aqui, né, nessa nossa roda, nesse nosso debate, que é para sairmos daqui pensando em cada ponto, né? Vai lá no @VocêBonitaTV, vou lá e já volto e a gente continua daí e vamos falar um pouquinho de limites. Como é que a gente estabelece limites e somos respeitados? Oh, meu Deus. Já volto. O negócio é o seguinte, tenho que ir voando pro intervalo e na volta a gente continua com esse super papo, com perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Comunicação entre pais e filhos, não dá pra perder, não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, num papo maravilhoso. Estamos falando da falta de comunicação entre pais e filhos, dos problemas que estamos enfrentando e continuaremos, né? E continuaremos, né, se a gente não tomar uma consciência, com o Dr. Fernando, com o Crispoli. E eu queria entrar num tema agora que eu falei há pouco com eles, que é a questão dos limites. Como a gente faz com que o filho, independente da fase que ele está, tenha limites, né? Tenha respeito, entenda aí onde começa uma coisa, né? E onde termina a outra, para que a gente tenha também a convivência e que cada vez nunca vai ser simples, mas fique de uma forma mais leve para todo mundo. Quem quer começar? Isso, por favor. Bom, eu creio que limites fazem parte do dia a dia do ser humano de viver em sociedade, entendeu? E é importante que o pai entenda desde sempre, né, que essa criança, desde que ela nasce, ela precisa ter limites, entendeu? O que eu estou falando de limites? Claro, de acordo à idade. Então, quando uma criança nasce, a gente precisa colocar assim, os limites de o horário para mamar, o horário para dormir, o horário para até para brincar, um bebê precisa ter os horários, o horário para tomar banho. Isso são limites que você já vai colocando para a criança. E quando ela vai crescendo, um não, mas um sim, um agora, um depois, o agora não, isso não é bom. Tudo isso são limites. E a palavra limites tem sido considerada assim como uma coisa negativa. Eu não preciso colocar limites, ele precisa ser livre para fazer. Quer dizer, liberdade é uma coisa que a gente precisa ensinar também, como usar essa liberdade. Sem Porque dúvida. a gente vive numa sociedade, então eu não vivo sozinha ali para fazer o que eu quero quando eu quero. Eu vivo com o meu próximo e o meu limite vai aonde está o próximo. Então, isso é uma coisa que faz parte do dia a dia. A nossa vida tem limites, então educar uma criança sem limites é entender, é educar para estar fora da sociedade, porque na hora que ele sai da minha casa e ele vai na casa do vizinho, ele vai ter um limite que ele não tem na minha casa, então ele não vai poder fazer o que ele quer. Exatamente. Então, o limite é bom, é necessário. Quais são os limites? É aquilo que você vai ensinar seu filho a fazer, quando, como, onde, e aquilo que você não gostaria que seu filho fizesse, entendeu? Então, às vezes o limite para mim é diferente do limite para você, e a criança precisa aprender isso. Mas o pai não pode ter medo de colocar limites. É isso. Eu vou frustrar meu filho, eu vou tolerar a liberdade dele. Tudo isso está errado. A criança precisa de limites. E muitas vezes o mau comportamento dele é um pedido de limites, um pedido de socorro. Viu? A gente sabe o seguinte, né? Se o pai não põe limite, a polícia põe limite. Já ouviu falar isso? Alguém vai colocar. Porque a gente cria os nossos filhos para a nossa família, mas para a sociedade. Claro. E todo mundo faz isso e dessa maneira a gente pode ter uma sociedade melhor.
Quando você estabelece o limite, a gente precisa entender que é progressivo, porque as pessoas vão evoluindo, lógico, né? A idade, você não vai deixar um jovem de 16 anos de dirigir, mas de 19 você vai estar estimulando para que ele faça isso de uma forma consciente. Verdade. E depois você vai ter que trabalhar com a questão do reforço, quer seja ele positivo ou negativo. Reforço positivo, eu uso o circuito mesolímbico dopaminérgico. Dopamina, legal, valida, dá parabéns. E o negativo, você já usa uma parte mais posterior do cérebro, que ninguém gosta muito, que é a crítica, é a punição, é aquela hora que... Porque a gente geralmente associa colocar limite só com essa forma de reforço. Não, mas tem um reforço positivo também. Exatamente. E se a gente não faz isso, o que acaba acontecendo? A pessoa sem limites, ela fica sem estrutura para viver socialmente e, de repente, ter um desempenho bom do ponto de vista profissional, emocional e assim sucessivamente. Afinal, todo mundo tem que seguir regras, né, gente? Não tem jeito. Eu vou aproveitar agora e já colocar a perguntinha do público. Dá tempo, estamos nos minutos finais. Mas vamos lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Tati, um beijo. Como saber o equilíbrio entre o bonzinho e o durão? Pergunta de milhões. Temos 1 minuto e meio, gente. Vamos lá, Cris. Vamos com a Cris. Bom, o bonzinho eu entendo que é o permissivo. O permissivo não é legal, tá? Permissivo. O durão é o autoritário, que também não é legal. Eu prefiro a autoridade, tá? E eu prefiro aquele que entende, aquele que coloca limites, aquele que permite dentro da idade, como o doutor falou, entendeu? Então, o bonzinho é isso e o durão, autoridade. E não durão autoritário, tá? Autoritário é difícil. Então. É o bom senso, é o olhar, como vocês disseram no início. Ninguém vai se arrepender se estiver bem próximo dessas crianças, né? Eu tenho que agradecer. Voltem sempre. Adorei conhecer sua família. Cris, vai lá. @doutorabreviado_Fernando_Neuro, tudo junto no Instagram, em todas as redes sociais, @doutorabreviado_Fernando_Neuro. Vou deixar um contato da Cris, é contato@crispoli.com.br. Tem também um WhatsApp, quem quiser entrar em contato com ela, que faz um trabalho maravilhoso, 953285916, 953285916. Fechando com o livro do doutor aqui, que máximo. Se ninguém fala, ninguém fica sabendo que ele escreveu com a filha. Parabéns, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Vejo vocês segunda ao vivo, mas amanhã inédito, 12:30. Beijo, beijo, beijo. Bom feriado pra todo mundo.